Paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos, amém? Eu quero deixar uma mensagem aqui que Deus colocou no meu coração, já faz mais de um mês isso, que está no livro de Ezequiel 37, seu versículo 2, o 1 e o 2, né? Muito conhecido. Quem é que não conhece o Vale de Ossos Secos? Mas a Bíblia diz que o Senhor levou Ezequiel ao Vale de Ossos Secos. Ele foi tomado em espírito, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos secos, e estava sequíssimo. Mas o versículo 2 diz assim: e ele me fez andar ao redor deles. Para que nós possamos entender o que Deus queria com o profeta Ezequiel, é o que Deus está querendo da gente. O profeta Ezequiel, ele era filho de sacerdote e estava sendo instruído para o sacerdócio. E todo ser que está estudando para ser sacerdote, quando chega aos 30 anos, ele é apresentado para o sacerdócio. E exatamente isso aconteceu com Ezequiel. Só que ele estava no cativeiro de Babilônia. Só que o cativeiro de Babilônia para Ezequiel não era da mesma maneira que foi alguns que foram para serviço de escravos pesado, para trabalhar na Babilônia. E não era dentro de uma cadeia de grade, ele estava no cativeiro, preso, dentro da cidade de Babilônia, porque naquela época as cidades elas eram muradas, era uma defesa contra os adversários. Então eles ficavam dentro da cidade, presos ali, sem poder sair. Não é um cativeiro como muitas pessoas pensam, como uma cadeia que a gente tem hoje em dia, como uma penitenciária, não. Eles eram presos, cativos, dentro da cidade, sem poder sair dela. E o profeta Ezequiel, se você meditar bem, ele tinha as suas regalias, né, por ser profeta. E ele estava ali, a Bíblia diz que no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele teve visões de Deus. Ele viu seres estranhos com uma cabeça, 4 rostos, 4 asas, 2 pés direitos. E a Bíblia diz que dele saíam fogo da cor de ambar e relâmpagos saíam do meio daquele fogo. Uma visão esquizofrênica, um profeta esquisito para muitos. E assim tem pessoas nos dias de hoje em dia que Deus usa como profeta e é tido como esquizofrênico, como uma pessoa esquisita. É o chamado que Deus tem, é o tipo de visão que Deus dá, assim como dava Ezequiel. Se você olhar no capítulo 1 de Ezequiel, a visão desse ser que ele teve, eu acredito que deve ter sido um serafim. A Bíblia não distingue, não define quem era, mas pela forma que ele viu, eu acredito que era os serafim. E a Bíblia diz que ele teve visões de Deus. No capítulo 2, a Bíblia diz que Deus tomou o profeta Ezequiel e disse a ele: filho do homem, põe-te de pé e eu falarei contigo. E ali o Senhor falou com Ezequiel, mandou que ele se colocasse de pé, porque Deus estava dizendo a ele que a partir daquele momento era o seu chamado. Deus estava chamando Ezequiel para ser profeta, para esquecer o sacerdócio, porque a partir daquele momento ele não seria mais apresentado, porque exatamente no dia que Ezequiel estava fazendo 30 anos, ele estava, escute bem o que a Bíblia diz, olhe bem para você ver o que eu estou lhe dizendo. A Bíblia diz que ele estava sentado com os amigos, com os anciões na porta de casa, e ali tinha sacerdotes com ele. Os sacerdotes estavam sentados com ele. E Deus aparece a Ezequiel em uma visão na beira do rio Quebar. Entenda bem comigo que só Ezequiel viu, porque o chamado era para Ezequiel. Os sacerdotes estavam ali, mas foram sacerdotes que estavam corrompidos. Foram sacerdotes que estavam vivendo nas suas rebeldias. E por isso eles não podiam mais ver Deus, não podiam ouvir Deus. Deus estava ali, estava falando, mas os sacerdotes não via. E um novo chamado está se levantando, um novo ministério profético. Deus fala com alguém novo e eles não vê. Ezequiel perguntou a eles: você vê o que eu estou vendo? E alguém achou que ele estava maluco, que ele não estava vendo nada. Ezequiel segue e vai ao encontro de Deus, vai ao encontro do seu chamado, porque o chamado não era de Ezequiel, o ministério não era de Ezequiel, o ministério é de Deus, o chamado é de Deus. Porque a gente só prega porque Deus está na nossa vida. Você só profetiza porque Deus está na sua vida, a profecia é de Deus.
E a Bíblia diz que Ezequiel ele recebe o chamado de profeta. Entenda bem o que eu quero falar para você, olha o que Deus vai falar com você nesse dia de hoje. E no capítulo 8, Ezequiel, já como profeta, Deus toma o profeta Ezequiel em espírito e mostra a ele as coisas abomináveis que Israel estava fazendo em Judá. Enquanto um povo está no cativeiro, sofrendo pela rebeldia, está sofrendo pelo desacato a Deus, o povo que restou, a outra parte que ficou, que seria levado depois em outra leva, os sacerdotes, os anciões, estavam se corrompendo mais ainda. Alguém está sofrendo, o povo estava vivendo miséria, o povo estava sofrendo, estava sendo martirizado. A fome, a seca, a miséria, a escassez estava ali dentro de Judá. Mas como os sacerdotes, eles tinham uma regalia, porque Nabucodonosor, quando invadiu a cidade, ele não ousou se tocar nos sacerdotes, nem nos profetas. Eles ficaram bem ali. E nisso eles não queriam nem saber do povo. O povo estava na miséria lá fora, eles passavam como se nada tivesse acontecendo. O que é que ele estava fazendo? Eles estavam adorando a deuses estranhos, cultuando a deuses estranhos. E a Bíblia diz que o Senhor levou Ezequiel a ver em visões. E a Bíblia diz que Ezequiel chegou diante de um muro e Deus disse: está vendo esse buraco? Havia um buraco na parede para dentro do templo, e esse templo era o templo da casa de Deus. E quando Ezequiel olha pelo buraco, a Bíblia diz que ele viu alguns rostos conhecidos ali. Rosto de sacerdote que foi separado para o sacerdócio de Deus. Estavam ali, adorando a deuses, levantando incenso para deuses, dizendo: aqui Deus não nos vê. E Deus disse: cava mais, e coisas mais abomináveis virão. Eles construíram uma parede para que o povo não viesse ver o que ele estava fazendo dentro da casa de Deus em secreto, nas suas câmaras secretas. O pecado, a podridão estava vindo do lado do sacerdote e o povo estava sofrendo. O povo estava sendo martirizado porque os sacerdotes, que era para levar o povo a adorar a Deus, o sacerdote que estava dentro da casa de Deus, estava queimando incenso para um Deus chamado Tamuz. As mulheres do lado de fora da porta chorando por Tamuz. Isso, meu irmão, a Bíblia diz: escute, os ciúmes do ciúme de Deus. O ciúme de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme da nossa adoração. Leia em Ezequiel 8, a Bíblia diz que eles estavam lá com ciúme dos ciúmes de Deus, que eram imagens, pinturas, figuras de répteis, de animais terrestres. Eles ali adorando o sol, adorando a lua, e dizendo: aqui Deus não nos vê, e Deus pelo buraco vendo. E Deus disse a Ezequiel: o buraco é pequeno, cave mais. Seu ministério é profético. Você entendeu o que Deus está dizendo? A profundeza do seu ministério. Você está vendo coisa pequena porque o buraco ainda é pequeno, mas Deus está lhe dizendo hoje: cave mais, que coisas maiores eu te mostrarei. Cave mais, que seu ministério vai crescer. Cave mais, ore mais, jejue mais, se consagre mais, se separe mais, porque coisas maiores eu vou te mostrar. Já que os sacerdotes não têm mais a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, Deus vai levantar uma geração que tenha ouvido para ouvir a voz dele e que adore a ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Deus começa a mandar o sacerdote cavar, o profeta Ezequiel, melhor dizendo, perdoe-me, cavar. E quando fala cavar ali, irmão, ele estava dizendo: cave o seu ministério, cave porque eu vou te dar mais coisas. Deus tem coisas grandes para te dar. Você tem chamado de profeta, ninguém reconhece. Talvez Deus te usa e ninguém valoriza. Mas continue cavando, continue orando, porque cada cavada que Ezequiel dava, a visão crescia, irmão. Cada vez que Ezequiel colocava a mão e cavava, quanto mais Ezequiel estava cavando, mais visões ele via. Ele chegava a ver rostos conhecidos, ele disse: via ali rosto conhecido. Ele chega a dar nome de sacerdotes que ele conhecia. E Deus quer fazer isso com você. Deus quer te dar visões, quer te dar revelações, mas para isso você precisa se mergulhar na presença de Deus, cavar. A Bíblia diz que Deus ali disse: está vendo? E ele diz aqui: Deus não nos vê. A porcaria estava vindo do altar.
A sujeira estava vindo do altar, ele acusando o povo lá fora, e o povo passando miséria, mendigando, sofrendo, sem entender. Jeremias sofrendo, profetizando, dando conselho, sendo espancado lá fora, vivendo na miséria, sem ter pão para comer. Jeremias estava comendo pão da amargura e água da amargura lá fora, que era o que tinha, porque os babilônios entrou e deixou na miséria a cidade, pela rebeldia do povo, mas começava pela casa de Deus. E Deus vai levantar uma geração nova, Deus vai levantar um povo forte para acabar com essa quadrilha miserável que vive por debaixo da casa de Deus, que vive nos altares. Tem pessoas de Deus no altar? Tem, mas tem muitas pessoas sujando o altar de Deus, muitas pessoas fazendo coisa errada e no altar de Deus. E o povo está sofrendo, porque a Bíblia diz que quando o governo é bom, o povo é bem, mas se ele for mal, o povo sofre. Se o rei for bom, todo reinado é bom. Se o rei for ruim, todo reinado é ruim. Pastor ruim, igreja ruim. Pastor bom, igreja boa. Pastor que tem Deus, igreja tem Deus. Pastor sem Deus, igreja sem Deus. Não adianta ter templos bonitos, ter cadeiras bonitas, ter beleza, ter ouro, ter prata, como Jerusalém tinha, como Judá estava, mas não tinha Deus. Eles tinham tudo para servir a Deus com integridade. Tinha ouro, tinha prata, tinha riqueza, e tinha o Deus dos deuses, e ele esqueceu de Deus pelas suas vaidades e foi adorar deuses estranhos, adorando Tamuz, adorando o sol, adorando a lua, queimando incenso, um fedor de incenso dentro da casa de Deus. Mas não era incenso para Deus, não, era incenso para a deusa Tamuz. As mulheres chorando na porta do templo pela deusa Tamuz. Meu Deus do céu, pessoas que estão assim nos dias de hoje. E Deus tem ministério, tem chamado na vida de muitos, mas precisa se colocar na posição. Veja quando chega em Ezequiel 37, veja, Deus estava mostrando coisas simbólicas, maravilhosas, Ezequiel, e tem uma panela que Deus vai virar. E você que está chegando agora, tome posse, se posicione, porque Deus falou para mim, filho meu, eu estou levantando uma geração, mas escute o que eu estou dizendo, estou levantando uma geração. No ano de 2021, novos rostos aparecerão, serão criticados, serão apedrejados, mas vai ser uma geração de profeta, porque havendo profeta, havendo profecia, a igreja edifica. Então, se não houver profecia, a igreja morre. A Bíblia diz o que em Salmo 115, versículo 5? Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Profetas Deus está levantando. Eu tenho certeza do que estou lhe dizendo. Deus está te levantando. Tome coragem. Deus tomou Ezequiel pelo cabelo, mas tem muitos profetas aí, calça frouxa, que Deus vai tomar pelo cinto para tomar vergonha na cara, e vai tirar de dentro do templo, do altar dele, vai colocar no banco sentado. Deus falou comigo ontem, não vou tirar ninguém da igreja não. Muitos vão sair porque quer, porque sabe o seu caráter e a sua conduta, e outros vão para o banco sentar para ver os profetas que Deus vai levantar. Deus não envergonha ninguém, mas o pecado nos envergonha. Quando chega no 37, Deus toma Ezequiel e leva ele a um vale de ossos secos, porque tinha muito sequeza. Mas a Bíblia diz que no versículo 2 de 37, leia bem, que aqui eu vou finalizar, porque o vídeo já está grande. Quando chega lá, olha o que acontece. A Bíblia diz, e a mão de Deus me fez andar no meio do vale. Porque Ezequiel foi profeta, aceitou o chamado, era profeta. Ele aceitou o chamado, ele recebeu o chamado de Deus no capítulo 2. No versículo 8 ele gostou, quando ele viu Deus mostrando a podridão que estava nos outros, o pecado que estava nos outros. E Ezequiel fazia parte daquele povo que estava sendo afligido por causa daqueles malfeitores. Talvez você esteja sendo afligido também. Mas quando chega no versículo 2 do capítulo 37, quando Deus mostra a ele o que Deus ia fazer, Ezequiel diz, e Deus me fez andar. Por que me fez andar? Isso mostra que o profeta temeu, parou no meio do vale. Quando ele se encontrou diante do vale, diferente das outras visões, ele parou, ele pasmou, teve medo.
E a Bíblia diz que Deus fez ele andar. Então Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, você não pode parar por causa do vale. Você não pode parar por causa desses malfeitores. Você não pode parar porque alguém não vai com sua cara, porque alguém não gosta de você. Você não pode parar porque alguém não gosta do ministério de Deus na sua vida. Você não pode parar porque alguém não gosta do jeito que você louva, do jeito que você prega, do jeito que você canta. Problema deles. Você não pode parar porque Deus vai te fazer andar, porque o ministério não é teu, o ministério é de Deus. Você canta porque não é você, é Deus que está na sua vida. Você profetiza a profecia que Deus lhe dá. Você não vai parar por causa do vale, você não pode parar por causa de uma panelagem da igreja, você não pode parar por causa de seu vizinho, você não pode parar por causa de pessoas malfeitoras que andam falando mal de você. Você não pode parar no vale, porque o vale é para você profetizar vidas nele. O vale é para você profetizar que Deus vai levantar eles, mesmo dentro do vale. Porque se tinha uma pessoa que estava naquele vale, como os martirizados, era o próprio Ezequiel, e ele não sabia disso. Um daqueles ossos secos era Ezequiel. Estava sofrendo, mas ele não tinha culpa do sofrimento. Era o sacerdote, era o povo mais velho que estava esquecendo-se de Deus. Chegue-se para Deus. Não tenha medo do vale, você não vai parar. Você não vai entregar o episcopado por causa do vale. Você não vai entregar sua carteirinha, seu credencial por causa do vale. Você não vai deixar de tocar, de cantar por causa do vale. Você não vai deixar de profetizar por causa do vale. Você não pode parar de pregar por causa do vale. O vale é para Deus te usar dentro dele. Porque quando Deus te chamou, você aceitou. Quando o óleo desceu sobre a sua cabeça, você aceitou. Quando Deus fez uma aliança contigo, você aceitou. Quando Deus te deu visões, você viu e gostou. Agora é hora de você, dentro desse vale que você está, caminhar. Não pare. Ezequiel parou, versículo 2. E a mão de Deus me fez andar. Ezequiel só andou porque a mão dele o fez andar. E a mão de Deus faz você andar nesse dia de hoje, no meio desse vale. Amém? Que Deus em Cristo abençoe a todos. Continue orando, intercedendo pela minha vida. Eu sou o evangelista Leandro e que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus.